Bem, meus amados irmãos, meus amigos que acompanham o Projeto Basileia na internet e nas redes sociais, nós estamos aqui de volta com mais uma pregação, mais uma palestra a respeito do Reino de Deus. Nós, como vimos anteriormente, o Reino de Deus tem uma entrada, um caminho e um alvo. Todos três são Jesus. Nós já vimos a entrada, a porta do Reino de Deus, e falamos também a respeito do alvo do Reino de Deus. Entramos no caminho, vimos os rudimentos da fé cristã, são aqueles 6 princípios que estão em Hebreus 6, de 1 a 3, e hoje nós vamos entrar na questão dos princípios da vida íntima, da vida particular de um discípulo de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a questão sexual. E para isso usaremos o texto de 1 Coríntios 7, de 1 a 5, verso 10 a 11, que diz: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis um ao outro, sendo por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Agora versos 10 e 11 diz: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Observe que o texto é bem enfático com relação ao marido e à esposa, com relação que eles não devem se apartar. Fala inicialmente sobre a questão sexual, que eles não devem passar muito tempo sem coabitar, sem ter a relação sexual, para que o inimigo não possa tentá-los. Que eles possam fazer uma pausa não muito longa para se dedicar à oração e ao jejum. Mas depois ele diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo porque pertence à esposa, e vice-versa. Em seguida, fala a respeito de não deixar o marido nem a esposa, mas se acontecer, se apartar, que não se case, mas se reconcilie com o marido. Ou seja, o apóstolo Paulo está defendendo aqui o matrimônio. O matrimônio é uma ordenação, é uma consagração divina, é uma instituição divina. Esse assunto nos remete às origens da criação da humanidade e o seu propósito. O sexo foi criado por Deus como mecanismo de proliferação do seu propósito. Ter uma família de muitos filhos. Isso a gente já viu na palestra do alvo do Reino de Deus. Assim, ele instituiu o sexo como meio não só para a multiplicação de filhos, mas para o usufruto do casal, dentro de uma autorização que se chamou de matrimônio ou casamento. Aqui vamos ver dentro das Escrituras o que Deus permite e o que proíbe, no que se refere à questão sexual. Vamos compreender alguns princípios instituídos por Deus. Primeiro princípio, que Deus é o autor do sexo. Está em Gênesis 2, verso 21 a 25. Diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher,
e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do marido do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Veja, deixará o homem, seu pai e sua mãe, o homem e a mulher, unir-se-á à sua esposa, ao seu esposo, e serão uma só carne. Essa é a instituição do matrimônio, da questão sexual. Foi Deus que instituiu. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que foi Deus que instituiu o sexo. Foi Deus que inventou. Pois ele disse que deixará o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, a questão sexual no matrimônio. Segundo, o sexo foi criado para ser utilizado somente dentro do matrimônio. Está em Provérbios 5, 15 e 23, diz: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de água. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Provérbios 5, de 15 a 23. Portanto, aqui está dizendo que o homem, o marido, deve se apegar à sua esposa, e não a outra. E não a outra mulher, mas sim a sua esposa. E assim, a mulher é o seu marido, e não a outro homem. Assim como diz as Escrituras, o sábio Salomão, que aqui fala. O terceiro princípio é que toda relação sexual fora do casamento é pecado. E se não houver arrependimento, será julgado por Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vejamos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Veja aí. Não hão de herdar o reino de Deus. Os injustos. Não erreis, ele diz, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Vejamos também, Colossenses 3, 5 a 10 diz: mortificai, pois, as vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, tá vendo? A impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Agora nós vamos ver o que devemos entender para nos manter sexualmente puros diante de Deus. Você deve perguntar: o que é que eu devo fazer para me manter puro sexualmente diante de Deus? Primeiro, entender que nossos corpos são para o Senhor em santidade. 1 Coríntios 6, 13 e 14 diz:
Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 13 a 14. Então a gente vê aqui que os nossos corpos são para o Senhor em santidade. Vamos agora para o segundo entendimento. Que nossos corpos não nos pertencem, e sim são propriedades do Senhor. Veja 1 Coríntios, capítulo 6, versos 15 e 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajuntam com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E também entender que nossos corpos são templo do Espírito Santo. Está agora os versos 19 e 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que os corpos, nossos corpos, pertencem a Deus. Quarto entendimento que precisamos ter é que a ordem contra a impureza sexual é fugir e nunca enfrentar. Versículo 18, o apóstolo Paulo diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. O apóstolo não diz para enfrentar, mas para fugir. Fazer como o José do Egito, quando foi sediado pela mulher de Potifar, logo correu, fugiu, para que não pudesse cair. Então, nós cristãos temos que ter cuidado para não enfrentar, e sim fugir. Fugir do ato, né? Fugir da ocasião, fugir do pensamento, da intenção, dos lugares próprios, das amizades, das revistas, dos livros, dos filmes, de sites da internet, de programas televisivos, de vestimentas sensuais, de brincadeiras maliciosas e outros. Devemos fugir de tudo o que nos conduz a uma situação de fornicação, de adultério, ou de qualquer lascívia, ou de qualquer outro tipo de pecado sexual. Agora nós vamos entender o que Deus não aceita como normal, entre aspas, nas relações sexuais, quer extraconjugais, quer intraconjugais. Isso as pessoas às vezes, por pensarem que estão casadas, pensam que vale tudo, né, dentro do casamento, né? Mas estão enganadas. Nem tudo podemos fazer dentro de quatro paredes. Até mesmo entre marido e mulher. Porque dentro de quatro paredes existe o respeito, existe o amor e existe também o diálogo com relação a essas questões. Mas, em primeiro lugar, Deus considera pecado sexual o incesto. E o incesto é a relação sexual com o parente próximo. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Deuteronômio 27, 22, Levítico 20, 17 a 19, o Levítico 18, de 6 a 17. Mas nós vamos ver o Levítico 20, 17 a 19. Diz: e quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e via a nudez dela, e ela a sua, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, menstruação, tá? E descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte,
e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da sua irmã, de sua mãe, ou irmã de seu pai, não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. A Bíblia fala até no respeito da questão menstrual. Enquanto a mulher está menstruada, deve-se respeitar aquele período da mulher, mesmo dentro do casamento. Então, é importante essas questões, essas dicas aqui. E é muito claro a proibição de relações sexuais entre parentes próximos, entre tios, entre pais e filhos, e primos e etc. Uma outra questão que Deus proíbe na sua palavra é a masturbação. É uma autoexcitação, a masturbação é uma autoexcitação com o fim de produzir prazer. Baseia-se no egoísmo e morbidez. É um estado doentio. Gênesis 38, de 1 a 10, tem o caso de Onã. Tá? Nós vamos ver aqui. Nesse caso, não era exatamente uma masturbação, mas se tratava de um coito interrompido, como meio para atender o fim, que era não dar descendência ao seu irmão. Era uma motivação egoísta. Então, naquela época, os irmãos casavam com as viúvas dos seus irmãos mais velhos para dar descendência ao seu irmão mais velho, mesmo morto. Isso era uma tradição em Israel. E Onã tomou a esposa, a viúva do seu irmão mais velho, que tinha falecido, e para não dar descendência ao seu irmão mais velho, ele tinha o coito interrompido. Ele ejaculava fora da vagina na terra. E isso foi a abominação diante do Senhor. Um ato egoísta. Então podemos entender também que a masturbação, por uma questão de analogia, nós podemos entender que a masturbação também é algo egoísta, que só faz a satisfação pessoal e não a satisfação do casal. Uma outra questão também que Deus proíbe em sua palavra é a relação sexual entre um homem e um animal, a bestialidade. Está em Êxodo 22, 19, Levítico 18, 23, 24, 20, 15, 16 de Levítico, Deuteronômio 27, 21. Deus proíbe muito enfaticamente a questão da bestialidade. Vejamos, Levítico 18, 23, 24. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. Confusão é, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Levítico 18, 23, 24. Outro pecado sexual que Deus abomina em sua palavra é a sodomia. Relações sexuais anais, tanto entre homem com homem, como entre heterossexuais, homem e mulher, de forma geral. A sodomia, a relação anal, não é permitida por Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. E aproveitando que está no versículo 9, Deus também não concorda com a questão da efeminidade, conduta de trejeitos de mulher praticado por homem. Vejamos então o versículo 9 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Veja, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. E por último, podemos destacar que esse é um assunto bem polêmico nos dias atuais,
Porém, para a palavra de Deus, para as escrituras sagradas, não há polêmica. Ela é bem clara em vários trechos, né, das escrituras, fala sobre a questão de que a homossexualidade, o homossexualismo, é uma conduta pecaminosa. É uma conduta pecaminosa, sim, porque Deus criou o homem e a mulher para que este casal pudesse proliferar, se perpetuar a espécie. E um homem com um homem não perpetua, nem a mulher com a mulher perpetua. Por isso que Deus não aceita o homossexualismo. Vejamos, em Romanos 1, 26 a 27. Eu quero dizer para você, se você está ouvindo esse sermão, essa palestra, em nenhum momento Deus vai dizer que lhe odeia. Deus lhe ama. Deus lhe ama como pessoa. Nós também amamos você como pessoa. Eu tenho vários amigos que são homossexuais e eu os amo e os trato bem. Mas o homossexualismo em si é um pecado e Deus condena na palavra. Vejamos. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza, veja bem, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Então, muitas doenças sexualmente transmissíveis são oriundas de relações sexuais homossexuais. Claro que não são todas, mas uma grande parte. Então, inclusive a AIDS. Vemos que essas doenças também são consequências do pecado. Eu quero dizer mais uma vez e afirmar para você, se você é homossexual, está ouvindo essa palavra, não é contra você, tá? Mas eu não posso omitir a opinião e a decisão de Deus com relação ao homossexualismo. Deus condena o homossexualismo, mas Deus lhe ama. E Deus quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. E para finalizar, como devo então manter meu corpo em santidade diante do Senhor? Preciso saber que o corpo não é nosso. O corpo não é o meu corpo, mas o corpo pertence a Deus. Segundo, eu preciso ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. Estudar a Bíblia sempre, jejuar, encher-me do Espírito Santo. Você também. Você precisa fazer isso. Ter uma vida de oração, de intimidade com Deus, de estudo bíblico, devocional, jejuar, se encher do Espírito Santo. Ter cuidado com os olhos, também com os ouvidos. Principalmente os homens, os olhos, e as mulheres, os ouvidos. Ter cuidado com a imaginação, especialmente quando está sozinho ou sozinha. Ter cuidado com as palavras sugestivas e de sentido duplo. Ter cuidado com os gestos. E procurar ocupar o tempo. Trabalhar, estudar, praticar esportes. Pois a mente vazia é a oficina de Satanás e de demônios. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Basileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar nas suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui. Você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones
Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.